Olá, servidores, sejam bem-vindos ao curso de Processo Eletrônico. Nesta quinta aula, iremos aprender um pouco sobre os metadados do processo. Os metadados do processo são as informações que irão compor o processo, sejam elas documentos, comentários, minutas, solicitações, qualquer outro tipo de informação irão aparecer na área de metadados. A principal parte é a área de documentos, que vão de fato compor o corpo do processo. Veremos ainda um pouco sobre os processos apensados, anexados e relacionados, as minutas, os comentários e solicitações, e também os botões de ação que estão em anexo aos documentos, como adicionar um documento interno e o upload de documento externo. Vamos remover um documento e verificar a integridade de um documento. Agora vamos ver um pouco sobre a aba Documentos e suas ações. Escolhemos o processo 161-2020-96 para dar continuidade porque ele já tem um ofício em anexo. Eu posso clicar no link para abrir o ofício, posso verificar a integridade do documento. A integridade, ela verifica o resto do documento. Para todo documento é gerado um código do momento que ele foi criado, com base nas assinaturas, no corpo do documento, na data de criação, nos interessados. E esse código ele é verificado quando a gente aperta neste botão, verificar a integridade. Ou seja, se por acaso um documento for adulterado, que é muito difícil, ou supondo que uma data seja modificada, a verificação de integridade desse documento ela não vai bater. Quando eu cliquei aqui, ele diz que o documento é verdadeiro, encontra-se íntegro, no caso. Ele encontra-se íntegro. Aqui eu tenho um botão de exibir documentos removidos, porque antes de gravar o vídeo, eu acabei removendo alguns documentos que eu tinha colocado neste processo. Por padrão, isso aqui não vai aparecer se ainda não tiver nenhum documento removido. Bom, para remover um documento, clicamos no botão remover. Vai pedir uma confirmação na tela. Eu vou apertar em OK e vou ter que colocar uma justificativa. Ofício anexado por engano. Vamos aguardar e ele vai remover. E logo em seguida ele vai aparecer na listagem de documentos removidos, na aba documentos. Como eu falei, eu tinha cadastrado alguns documentos e removi, por exemplo. E eu posso verificar a integridade desses documentos e a justificativa dos documentos removidos. Clicando na justificativa, ofício anexado por engano. Posso ainda adicionar um documento interno, ou seja, um documento criado pelo módulo de documentos eletrônicos do SWAP. No momento ele pega o meu setor e o campus, que é a reitoria, e os documentos de 2020. Poderia escolher qualquer outro campus e escolher um setor. Vou anexar um documento, aqui no caso o documento de teste, que ele está finalizado. Adicionar o processo. Pronto, apareceu uma mensagem de confirmação dizendo que o documento foi adicionado com sucesso. E agora ele aumentou a contagem para 4 documentos, porque eu tenho 3 removidos e um documento no anexo. Se eu clicar em verificar a integridade, o sistema vai me retornar, tem que me retornar uma mensagem de sucesso, dizendo que o documento encontra-se íntegro, porque ele nunca foi modificado. Posso ainda adicionar o upload de um documento externo. Alguns campos são obrigatórios. Ele dá uma mensagem dizendo que somente documentos com extensão PDF serão aceitos. Eu tenho um arquivo, onde eu vou localizar um documento. Vamos pegar esse documento externo aqui. Tipo de conferência. Eu vou dizer que é uma cópia simples. Lembra da aula de conceitos? Tínhamos as conferências de documento. O tipo do documento. Eu tenho a opção de certidão, despacho, memorando, ofício, portaria, requerimento, termo. Bom, aqui eu não lembro o que é esse documento. Teria que ter um campo como outros que não foi cadastrado. Nesse momento eu vou escolher o requerimento.
o assunto, documento de comprovação da solicitação, o nível de acesso, público, restrito ou privado. Lembrando que se eu escolher sigiloso ou restrito, eu preciso informar a hipótese legal. Para efeito de conhecimento, se eu colocar o nosso processo, no momento ele é público, ele tem o status de público. Se eu colocar um documento como restrito ou sigiloso, o documento cai na regra de restrição ou sigilo das pessoas que podem enxergar este documento. Então, se eu colocar ele como restrito ou sigiloso, no caso, qualquer pessoa vai poder visualizar o processo, vai saber que esse documento está no anexo, mas as pessoas que não estão envolvidas no processo, não são interessadas ou que não fazem parte da tramitação ou do setor que tramitou, não conseguirão visualizar este anexo. Isso é muito importante. Posso informar o ano do documento, o número do documento, o ano dele, vou colocar 2020, a sigla do setor se quiser, a sigla do tipo de documento, escolher uma assinatura por token e uma assinatura por usuário e senha. A assinatura por token só para as pessoas que têm token e tem o token configurado no seu navegador com um conjunto de certificados, a cadeia de certificado. Eu não tenho configurado nesse momento, eu vou assinar por usuário e senha, com meu usuário e senha do Swap. Aperto em salvar e mandou corrigir um erro aqui. Eu coloquei restrito, mas não escolhi a hipótese legal. Confirmando aqui, ele perdeu o documento que eu mandei colocar e vou colocar aqui documento externo. Vou mandar salvar novamente. Vou escolher o meu perfil. Estou assinando como coordenador e clico em assinar. E vai me retornar para a página do processo. Vamos lá. Trâmite continua sendo um trâmite registrado. As ações continuam a ação de criação. Mas na aba documentos, agora eu tenho 5 documentos. Eu tenho um chamado requerimento, que é um documento de comprovação de solicitação. Esse documento eu posso verificar a integridade dele, posso remover esse documento e posso editar este documento. Quando eu clicar em editar, eu vou poder preencher novamente os dados do documento. Bom, com relação à aba documentos, estas são as ações que são possíveis. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a segunda aba de processos apensados, anexados e relacionados da área de metadados do processo. Voltando para o nosso processo, vamos clicar agora na aba processos apensados, anexados e relacionados. Bom, esta aba ela me dá regras para que eu possa apensar, anexar ou relacionar um processo. Para apensar um processo é necessário atender os seguintes pré-requisitos. O processo a ser apensado não pode ter sido anexado em nenhum outro processo. O processo deve ter ao menos interessados, ou seja, eu tenho que ter pelo menos um interessado no processo. Processos sigilosos só podem ser apensados por outros processos sigilosos. Então vamos clicar no botão apensar processo e ver o que acontece. Bom, aqui o sistema está me dando alguns processos. Eu vou pegar um processo de teste. Vou colocar a justificativa. O processo deve ser acompanhado e tramitado somente com este processo. Vou apertar em salvar. E agora eu estou aguardando o processamento.
E agora ele me trouxe outro processo. Com a situação do processo, eu posso desapensar o processo e desapensar todos os processos. Só para entender, o apensamento é o ato de colocar um processo ou protocolado junto a outro, sem que este forme parte integrante do mesmo, obrigando a tramitarem juntos durante um certo período. Neste caso, ele é a união de processos em caráter temporário. Com relação a processos anexados, existem alguns alertas e algumas regras. A primeira regra é de atenção: os processos que forem anexados deixarão de existir. É uma ação que não pode ser desfeita. A outra, nenhum processo é disponível para ser anexado, mas eu tenho um botão aqui que me diz que eu posso anexar um processo. Algumas regras: o processo anexado não pode ter sido anexado em nenhum outro processo, o processo anexado não pode ter sido apensado em nenhum outro processo, o processo deve ter sido criado posteriormente a este, o processo tem que ter os mesmos interessados, o processo tem que ter a mesma classificação. Processos sigilosos só podem ser anexados a processos sigilosos. Bom, para anexar, basta clicar no botão Anexar processo. O sistema vai me retornar os processos posteriores. Vou marcar um aqui, justificativa. Processos com o mesmo objetivo. Vamos aguardar o processamento e foi feita a anexação do processo. Agora, existe um problema. Os processos que forem anexados deixarão de existir. Ou seja, tudo que tinha nesse processo vai ter que ser feito pelo nosso processo atual, 161/2020-96. Não há como reverter, então eu não recomendo que se utilize o botão de anexar processo, pois não há como reverter o processamento que foi feito. O que eu posso recomendar é o seguinte: utilizar o processo relacionado. Você clica no botão de relacionar processo, escolhe um processo a ser relacionado. Cliquei no botão, estou aguardando o processamento. Pronto, agora na minha listagem de processos apensados, eu tenho um processo e agora eu cheguei a fazer umas tramitações de teste. Aqui diz que eu anexei um processo, eu desapensei um processo, apensei um processo e criei um processo. A listagem de processos relacionados ela não mostra nas ações, mostra apenas na aba de processos relacionados. Isso aqui pode ser desfeito. Esta forma é a melhor forma de acompanhar, de vincular um processo a outro, tá? O que pode ser feito depois é encerrar esse processo e tratar tudo por este outro processo aqui, o 161/2020-96. Lembrando, não é recomendado anexar processo, pois a ação de anexar é uma ação que não pode ser desfeita. Vamos à próxima aba. Agora vamos aprender um pouco sobre a aba Minutas. Bom pessoal, para poder gerar aquele botão de anexo, eu acabei movimentando alguns processos e acabei fazendo tramitação para revisar alguns testes. A coluna do lado direito ela mostra os trâmites. O que aconteceu? Eu movimentei da COSE para DIT e aparece os dias e horários, mas ainda vamos ver como é que essa tramitação é realizada. As ações que foram realizadas no sistema e bom, na aba Documentos também foram listados os despachos. Vamos para a aba Minutas. Aqui diz que eu não tenho nenhuma minuta associada ao processo. Eu posso adicionar uma minuta, clicando no botão adicionar. O sistema, por padrão, já vai me trazer todos os documentos que estão com o status de concluído, ou seja, lembrando daquela aula de conceito, somente documentos com status de concluído podem ser adicionados como minuta. Podem ver que esse documento não tem uma numeração oficial, ele seria um ofício. O tipo de documento ofício
e ele não foi finalizado, ou seja, ele ainda está com um identificador genérico. Então eu vou clicar aqui em adicionar minuta ao processo. Eu preciso autenticar com a minha senha do sistema. Por padrão, o sistema já trouxe o meu usuário, Robson Souza, e o meu CEAP. Vou digitar minha senha e vou apertar em enviar. Muitas das ações são necessárias a autenticação para poder fazer a validação do documento, das ações também, não só de documentos, de ações. Ou seja, a minha aba minuta diz que eu tenho uma minuta de documento. Eu posso clicar aqui para visualizar o documento, a minuta do documento. Vou clicar nela. Tá aqui, ó, ele traz o documento. E aqui diz que ele está como rascunho. Eu vou retornar para a página anterior. Eu posso ainda revisar a ação de remover. Vou clicar em remover. E o sistema vai pedir uma justificativa do porquê eu removi esta minuta e a minha autenticação com a minha senha. Eu vou assinar a minha justificativa, tá? Bom, o que aconteceu? Além de eu ter adicionado a minuta, ela foi acrescentada à aba documentos. Agora eu tenho o documento do tipo ofício com a identificação genérica dele, a 2811. Se eu for lá nos documentos e finalizar esse documento, ele, se eu não me engano, ele continua na aba minutos. Só um momentinho. Vou clicar em documentos. Clicar aqui no documento 2811. Eu vou assinar esse documento com senha para poder finalizar ele. Vou definir o identificador. Vou assinar. Cliquei em assinar o documento. Bom, agora temos um documento e eu tenho a opção de finalizar esse documento, que vai tornar o documento imutável. Cliquei em finalizar o documento, confirmei a situação e agora eu posso voltar ao processo. Processos eletrônicos, processos. Vamos aguardar retornar para a listagem e vou pegar o processo 161, que era o processo que nós estávamos trabalhando. Aguardar um momento. Bom, agora o documento possui o identificador final, ofício número 7, como vocês viram, foi definido no módulo de documentos eletrônicos, e o documento ainda permanece o histórico dele na minuta aqui. Vamos remover para ver o que acontece. Vou remover o documento, a minuta, vou informar a justificativa, solução de documento, vou salvar. Aguardando o processamento. Bom, processou. Percebo que quando eu removi o histórico da minuta, o Swap criou um botão aqui, exibir minutas removidas. E no documento ele deixou de existir. Eu não posso mais ter uma ação sobre essa minuta. O que eu posso fazer seria adicionar uma nova minuta, mas como o documento foi finalizado, deixou de ser possível incluí-lo como minuta. Eu só posso incluir este documento novamente clicando no botão adicionar documento, que busca documentos do módulo de documento eletrônico. Vou clicar aqui na aba documentos, adicionar um documento interno, e agora eu tenho o documento que eu tinha removido, o ofício número 7. Adicionei ele de volta. E assim que ele carregar, ele vai aparecer na minha aba de documentos. Novamente, 7 documentos no ofício 7, porém ele não consta na minuta.
Lembrando que a minuta somente documentos que estão com status de concluído. Após ser finalizado, o status dele é imutável. Vamos para a próxima aba. Agora vamos ver o funcionamento da aba Comentários. É a aba mais simples do sistema. Para adicionar comentários, basta clicar na aba Comentários. Eu tinha revisado 2 comentários. Podem perceber que o comentário ele aparece numa caixa de texto cinza com a data e a hora do comentário, formando uma linha do tempo. Para adicionar um comentário, basta clicar no comentário, vai carregar uma janela e adicionamos aqui o comentário 3. Bom, o comentário pode ficar para, por exemplo, informar alguma coisa, aguardando a finalização do documento para anexar e tramitar. Esse tipo de informação. Agora vamos explorar a última aba do sistema. A última aba é a aba de solicitações. Bom pessoal, para detalhar a aba de solicitações, eu fiz uma troca. Agora vamos utilizar o processo 16574. Por quê? O outro processo já estava muito poluído, com muitos testes já tinham sido realizados. A aba de solicitações é possível solicitar um despacho e solicitar ciência. Então, vamos solicitar um despacho. A solicitação de despacho é uma forma de solicitar a anuência de uma outra pessoa para que o despacho seja realizado. Após clicar no botão de solicitação de despacho, vai aparecer a tela para que possamos preencher o processo, a informação do corpo da solicitação, solicitar a assinatura, no caso de quem eu vou solicitar a assinatura, a senha e o setor de destino do trâmite, após a pessoa que estou solicitando a anuência ter deferido ou não o despacho. Então vamos preencher aqui. Solicito anuência para tramitação do processo para a Core, setor Core. Vou solicitar aqui no caso a assinatura do Marco Pantoja. Vou assinar com a minha senha. Eu posso marcar a opção de tramitação do setor para autocompletar. No caso aqui, se eu souber a sigla do setor, Core. Como eu sei a sigla, eu marquei autocompletar. Eu poderia ter escolhido aqui pela árvore também. IFAP, Reitoria, Gabinete, DIT e Core. Lembrando que se fosse escolher a opção árvore, tinha que estar marcado aqui como árvore. Selecionei o autocompletar. Vamos salvar? Bom, agora o processo continua em trâmite, porém na aba de solicitações eu posso cancelar a solicitação e aqui me informa que o status da solicitação do despacho é aguardando assinatura. Eu posso ver o despacho. Aqui temos a minuta do despacho, clicando depois do botão de visualizar despacho. E temos o corpo, que foi o texto que colocamos. Solicito anuência para tramitação do processo para a Core. Posso cancelar a solicitação enquanto a chefia não receber do outro lado. Vamos agora entrar com o perfil da chefia para ver o deferimento da solicitação. Agora logado com o perfil da chefia imediata, no caso, o Marco Pantoja, que foi para quem solicitei a anuência do despacho, na tela inicial dele do swap aparece um quadro chamado Processo Eletrônico. E aqui tem a informação de um despacho pendente. Eu posso clicar aqui ou posso seguir pelo caminho. Documentos, Processo Eletrônico, Caixa de Processos, e vai aparecer a aba a despachar, contando um processo. Vou clicar no processo. Com o processo aberto, vou na aba de solicitações
E agora eu posso indeferir, ver o despacho e analisar. Vamos apertar em analisar. Aqui vem os dados gerais do processo, posso fazer alguma correção se eu quiser. E agora o chefe tem que assinar, dando autorização, já que ele escolheu a opção de deferir. Efetuar análise e deferir. Apertar no botão deferir e encaminhar. E a situação do processo vai mudar na área de tramitação, na coluna do lado direito. Agora, na coluna de trâmite, temos um processo aguardando recebimento na Core. Bom pessoal, agora que o processo foi tramitado para a Core, é preciso logar com o login do chefe do setor, que é o Jonathan Alves. Já estou logado aqui com o perfil dele. Na tela inicial, na aba de processos eletrônicos, aqui informa que eu tenho um processo a receber. Eu posso vir também pelo processo eletrônico, menu, caixa de processo. Bom, um processo a receber, o processo 165, que é o processo que estamos trabalhando agora. Eu vou clicar em receber. Bom, com a tela carregada no perfil do Jonathan, as ações voltam a aparecer agora no processo. Ele pode finalizar, adicionar interesse para acompanhar esse processo no momento que quiser, encaminhar o processo, pode editar o nível de acesso, os interessados e o nível de prioridade. A novidade agora, com relação à aba de solicitação e o botão de solicitação, é que temos a opção de solicitar um documento. Então vamos solicitar um documento. Clicando no botão solicitar documento ou pela aba de solicitações. Na tela seguinte temos a tela de adicionar solicitação de juntada de documentos. Eu preciso escolher aqui quem é a pessoa, no caso foi o último que tramitou, tem que solicitar da última pessoa que tramitou este documento, que sou eu. E a motivação. Faltou anexar documento de comprovação. E eu coloco uma data limite para que esse documento possa ser enviado. Então eu vou colocar até dia 14, amanhã. Vamos aguardar o processamento. E agora os botões de ação para o Jonathan assumir, pois o status do processo é aguardando a juntada de documentos. Agora eu preciso logar no perfil, no meu perfil Robson, para poder anexar o documento. Bom, agora já estou com o meu perfil, estou logado como Robson Souza. No quadro de processos eletrônicos agora eu tenho informação que existe uma solicitação de juntada de documentos pendente. Eu posso clicar aqui ou fazer o caminho através da caixa de processo. Dessa vez eu vou clicar no atalho da página inicial. Clicando no atalho, sou direcionado para a página e o processo específico. Vou clicar na lupa e o processo vai ser carregado. O status dele, aguardando juntada de documentos. A última tramitação dele foi do Jonathan Alves. E aqui nas solicitações, eu tenho uma solicitação de... Eu tenho a solicitação de despacho, né? E abaixo dela a solicitação de juntada de documentos. Aqui informa que está pendente. Aí Jonathan Alves só poderá visualizar os documentos dessa solicitação se Robson Souza concluir a solicitação de juntada até dia 14/5 ou quando a solicitação expirar. Então ela vai expirar e vai poder voltar a mexer no processo. Eu posso adicionar um documento interno, posso realizar o upload de um documento, que é a mesma coisa que adicionar um documento externo na aba de documentos, e posso concluir a solicitação sem nada. Nesse caso eu vou adicionar um documento interno, que é mais rápido. Deixa eu pegar aqui o setor COSE. Vou enviar o filtro e agora vai carregar os documentos do setor. Eu vou adicionar aqui o teste de minuto em processo eletrônico que já foi finalizado. Ativação. Segue o documento que estava faltando. Aperto em enviar
E agora o documento vai fazer parte do processo. Agora na aba de solicitações, temos aqui que o documento foi enviado, o tipo do documento está com uma situação pendente e uma justificativa de indeferimento, faltando a justificativa, quem foi avaliador do documento, quando foi avaliado e algumas opções. Bom, faltou ainda clicar no botão concluir a solicitação para que ela seja finalizada. Vou informar o usuário e senha, aparecem meus dados pessoais, vou concluir a solicitação e vou entrar com meu usuário e senha. Vou apertar em enviar. Agora sim devemos logar com o perfil do Jonathan para que ele possa seguir com o processamento do documento. Bom, agora logado com o perfil do Jonathan Alves, que foi quem solicitou a inclusão de um documento, depois de eu ter enviado o documento com o meu perfil Robson, o status ficou em avaliação de juntada de documentos. Agora é necessário ir na aba de solicitações e na parte de solicitação de anexação do documento, clicar no botão de avaliar. Bom, as ações possíveis são apenas indeferir ou deferir. Eu vou deferir o documento e vou justificar. Aqui, documento validado. E vou informar a senha para confirmar e assinar isso digitalmente. Guardando o processamento. Pronto, agora temos as ações de volta. Podemos o ofício fazendo parte do documento. Temos as solicitações. Esse ofício foi o ofício que nós incluímos através da inclusão, da solicitação de inclusão do documento. E agora temos que testar ainda a opção de solicitar ciência. Para isso vamos gravar uma outra videoaula, pois esta